Então, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós continuamos aqui o nosso estudo semanal, às terças-feiras, às 6 horas da tarde, horário de Portland, no Oregon, do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós somos o Centro Espírita Chico Xavier, em Portland, Oregon. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Todos nós que trabalhamos aqui somos voluntários. Então, todos que quiserem aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais do nosso trabalho e quiserem colaborar conosco, é muito bem-vindo. O nosso site é o chicoxavierportland.org. Hoje o capítulo 18 é um capítulo que eu achei bem importante, porque o que está acontecendo aqui é André Luiz querendo relatar para a gente coisas que ele percebeu ao longo do trabalho, que ele achou que era de relevância para nós aqui, como aprendizes da mediunidade, para conhecer um pouco mais do que está acontecendo no plano espiritual, né? Então ele começa comentando que a médium, a dona Ambrosina, ela continuava psicografando, assim, ininterruptamente, né? Enquanto estava acontecendo ao lado o trabalho de passes que a gente viu na outra sala, né? Com a Clara e com o Henrique. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, enquanto ela está aí psicografando a mensagem de parentes para aquelas pessoas que estão passando por dores, porque perderam filhos, pais, enfim, queridos e que estão querendo uma notícia, um consolo, né, de que a vida continua, essas pessoas estão sendo atendidas pelos mentores. Isso eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento, por quê? Porque a gente muitas vezes vai tomar passe e a gente não tem muita paciência de escutar a palestra antes do passe. A gente acha que a única coisa que é importante é ir lá e aquele movimento de imposição de mãos do médico. E não é isso. No momento que a gente chega num centro espírita, em que a gente está escutando o palestrante, naquele momento que a gente senta, os mentores já estão trabalhando as energias do nosso corpo, eles já estão afastando aí entidades ignorantes que por acaso estejam acompanhando a gente, né? Porque todos nós aí temos os nossos acompanhantes de ordem inferior, porque nenhum de nós consegue pensar no bem e fazer o bem o tempo inteiro, né? A gente vive aqui num planeta de expiação e provas. Então, aí, o tratamento já começa no momento que a gente entra na sala, né? A gente já repetiu isso várias vezes, mas eu acho que é importante a gente voltar a falar. Quando a gente vê num centro espírita aquela plaquinha, o silêncio é uma prece, é por isso. Porque naquele momento já é um ambiente de hospital, de limpeza, de higienização, de cura. É uma cura espiritual. A cura está acontecendo para o encarnado e para o desencarnado. Então, a gente chega no centro, dependendo do centro que a gente vai, a gente, a hora que entra, recebe um papelzinho com uma prece, com uma capítulo de algum livro para a gente ler e refletir, e isso já é para ajudar a gente a limitar a conversa. Porque se a gente fica conversando do trânsito, do trabalho, do filho, dos problemas do dia a dia, toda aquela limpeza que foi feita na sala vai ser perdida. E a gente, em vez de estar conectado nessa sintonia de pensamento com os mentores que estão na sala, a gente vai estar pensando no que aconteceu antes. Então, o ponto é: chegamos no centro espírita, chegamos aqui numa sala virtual como essa, em que a única coisa que é importante aqui é a sintonia. Porque não adianta a gente estar aqui só de corpo presente, porque aí não vai valer nada, né? Então, para a gente receber essa ajuda, a gente precisa estar com o coração e com a mente no mesmo lugar. Então, a gente vê essa médium de psicografia psicografando sem parar. E, de novo, lembra a gente o próprio Chico Xavier. A outra coisa é a gente percebe que o mentor da dona Ambrosina, o Gabriel, que como dirigente do trabalho, ele continua no comando, observando, vigilante, sustentando toda a harmonia e a ordem da sala, de tudo que está acontecendo. Então ele vê se tem uma entidade que está querendo fazer bagunça, zombeteira, barulhenta, e vai lá e ajusta. Ele percebe se tem uma pessoa encarnada passando mal,
para ajudar, né? Então, esse aspecto do trabalho espírita, eu acho que André Luiz deixa muito claro para a gente a disciplina, a ordem, o equilíbrio, o preparo do plano espiritual é muito intenso. Para um trabalho mediúnico, normalmente o plano espiritual começa 40 horas antes, né? Então a gente está vendo que um trabalho como o que acontece no nosso centro às terças-feiras de manhã, para os mentores, eles já estão preparando aquele lugar desde o domingo. Eles já estão trabalhando com os médios desde o domingo. Muitas vezes nós, como médios, a gente começa a ter sonhos esquisitos, sensações esquisitas, a gente fica meio estranho, às vezes mais impaciente, é porque já estão trazendo aí as entidades para que a gente entre em sintonia, afinidade, vibração com elas para a gente trabalhar melhor no momento da desobsessão, né? Mas o ponto é, essa paz, o equilíbrio do ambiente é fundamental. Então, se a gente trouxer isso para nossa casa, se a gente quiser ter essa assistência, a gente vai ter que conseguir trabalhar essa paz e harmonia. Aí vocês podem falar para mim, mas Ana, isso é impossível, né? Porque eu tenho uma esposa difícil, um marido difícil, um bando de criança que não para de brigar. Pois é, mas aí é aquela coisa que é um trabalho incessante. Para nós sermos socorridos como doentes que somos, Jesus falou, né? O vigiai e orai. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, o palestrante está falando, né? E esse palestrante, ele acha que ele está falando baseado naquilo que ele estudou, mas na verdade, ele está sendo inspirado pelo mentor da espiritualidade que está sendo responsável aí pelo evangelho, né? Então, ele está falando aqui a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Eu li esse parágrafo e eu fiquei pensando, nossa, tem tanta coisa aí, né? Primeiro, a influência. Então, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. Mas o que é que significa essa conformidade com as leis divinas? O que são essas essas leis divinas, né? A gente conhece as leis morais que estão no capítulo, no livro, dos Espíritos, né? Mas quando a gente tenta abranger de uma forma mais generalista, a gente pode pensar que essa conformidade com a lei divina, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade de dor, é o quê? É a aceitação da razão daquilo que a gente está passando. É a resignação, que é a aceitação do coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o amor ao próximo. Através do quê? Da compaixão, do perdão, da caridade. Então, é a vivência do que a gente viu Jesus fazendo, né? E a gente sabe que essa é uma tarefa, talvez hoje, humanamente impossível, porque Jesus, o espírito de esfera crística, que já era Cristo, como a gente falou, há quase 4 bilhões de anos atrás, né? Mas a mensagem aqui, ele está sendo muito claro com a gente, que se a gente não abrir o nosso coração nesse esforço consciente da gente se melhorar, se a gente continuar impermeável, essas lições que estão sendo dadas para a gente dentro do centro espírita ou através de experiências, oportunidades de crescimento fora do centro espírita, a gente vai perder a oportunidade de receber essas bênçãos divinas, né? Essas palavras vão estar chegando para os desencarnados, para os encarnados, do mesmo jeito para todo mundo, mas cada um vai estar recebendo de uma forma diferente. Muitos de nós, a gente chega no centro, tá bem, aí chega e dá um sono, e a gente não consegue deixar o olho aberto, né? E aqui ele fala uma outra coisa importante, que é a influência dos espíritos obsessores que funcionam como vampirizadores. E a gente não tem que pensar no vampirizador como no Drácula. O vampirizador é aquele que suga a energia da gente. O obsessor é aquele que suga a nossa energia. Então, muitas vezes, aquele acompanhante mais ignorante que está ao nosso lado, ele não quer que a gente preste atenção. E por quê? Porque ele quer que a gente continue no mesmo estágio evolutivo que a gente está, para ele conseguir continuar atuando sobre nós,
né? Então ele vai fazer de tudo que ele puder para a gente não prestar atenção. O telefone celular vai tocar, a gente vai ficar com sono, a gente vai ficar com vontade de ir no banheiro, a gente vai chegar atrasado, né? Então, daí a importância da gente prestar atenção no que é que está acontecendo no dia de um passe, para que a gente se prepare para se proteger de qualquer surpresa que pode acontecer. E se eu tiver com sono, então um chazinho para dar uma acordadinha, né? Para que eu fique alerta, para ser, não, eu quero prestar atenção, eu quero entender o que está acontecendo. Toma um copo de água gelado, enfim, para a gente tentar cortar essa ligação. Lembrar que a atuação dessas entidades, assim como nós, elas também precisam desse esclarecimento, né? Então, essa ida ao centro espírita, eu estou me ajudando, mas eu também estou ajudando aqueles que muitas vezes nem querem ser ajudados, né? E aí, eu achei o ótimo comentário, né, que a gente viu aí. Mas para que que eles vão para lá, né? Se nem todo mundo vai ser curado, porque estão perdendo tempo, né? Então ele vem aqui, vai tomar o passe, eu tomo 10, 20, 30 passes e o meu problema não acaba, a minha doença não sara, eu não deixo de ter depressão, a minha ansiedade não melhora. E aí? E aí ele fala uma coisa muito importante, que a gente também vem repetindo, né? Que entre o auxílio recebido e a solução do problema tem uma distância maior ou menor, dependendo de cada um de nós. Dependendo do quê? Do nosso esforço de mudança, né? A gente tem que lembrar que cada um de nós traz uma malinha de passado. Uns trazem umas malinhas pequenininhas, mas bem pesadas, outros trazem um caminhão de malinhas. Essa é a nossa carga espiritual. Hoje, a Ana está aqui com esse avatar, né? Morena, o espírito morena, de olho castanho, cabelo preto, brasileira, que mora nos Estados Unidos. Mas quantas pessoas existem dentro desse espírito, do meu espírito, como elemento universal criado por Deus, né? Então, eu não sei todos os buracos que eu estou carregando, todas as pedras no caminho que eu mesma coloquei. Então, para receber esse auxílio, talvez a Aline precise de um esforço muito menor do que o meu. Para ela seja um espírito muito mais evoluído, as coisas sejam mais claras, mais tranquilas. E ela quer, ela resolveu, não, eu não quero ser assim mais, eu não quero mais ficar impaciente. E pronto, né? Então, para a gente conseguir ser auxiliado, a gente vai ter que trabalhar a nossa renovação interior. E essa renovação, essa transformação é que nem uma reforma de casa. No começo vira uma bagunça para todo mundo que já fez reforma de casa, e a Maria Ângela vivendo uma reforma na casa dela, sabe que antes de ficar bonito, vai ficar feio, vai ficar sujo, vai ficar bagunçado, e você vai pensar 50 vezes, eu não vou dar conta disso. E aí, depois que você já arrancou o chão, aí você fala, agora não tem mais jeito. Agora a gente vai até o final, né? Então, muitas vezes a gente fica aguardando dos céus essa solução para todos os nossos problemas, sejam eles é, de ordem moral, ou de ordem física, ou de ordem financeira, material, pode ser doença, emprego, um problema sério no casamento, enfim. Mas se a gente ficar esperando essa resposta do céu cair no nosso colo que nem uma maçã, né, que nem Newton embaixo da árvore, assim, pof, não vai acontecer, não, porque não é assim que funciona. Por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Então, o trabalho da nossa transformação é que vai alterar a nossa vida. Muitas vezes a gente fica achando que os outros vão resolver nosso problema, né? Mas quem vai resolver o meu problema sou eu, com a ajuda do plano espiritual maior. E é dessa ajuda que a gente está falando que é importante. Essa mãozinha, muitas vezes, que vai dar aquela esperança, aquela energia, a sabedoria, a coragem, para a gente vencer os obstáculos
do dia a dia, que muitas vezes a gente não tinha força antes, né? Então esses mentores, eles vão estar aliviando o peso da carga que a gente está carregando. Eles vão pegar essa mochila que a gente está carregando e falar assim, olha, Vana, vamos deixar essa mochilinha aqui no chão um pouquinho, vamos tentar andar sem ela, né? Mas cabe a nós abrir a mochila e tirar essas pedras de dentro da mochila. Como? Através da nossa renovação, né? É, eles vão estar trazendo respostas que vão consolar a gente? Sim. É isso que a Ambrosina está fazendo? Sim. Ela está levando respostas consoladoras. Mas para cada um, aquela resposta vai ter um impacto completamente diferente para o outro. E a gente aqui na encarnação, cada um de nós venha com a nossa prescrição. E eu estou falando prescrição porque muitas vezes a dor é um remédio amargo de engolir. E para algumas pessoas é injeção e a gente tem medo de injeção, para outras pessoas tem que tomar um xarope que tem gosto horroroso, ou tem que comprar, ou tem que tomar uma erva da Ayurveda que tem gosto de terra, e a gente tem que ir, né? Essa encarnação é uma aprendizagem. A gente está numa escola, mamãe vive falando isso. A gente está aqui é para aprender alguma coisa. E se tá difícil a paciência, é porque é a paciência que eu tenho que trabalhar. Se tá difícil perdoar fulano, beltrano, ciclano, é porque é esse o ponto que eu preciso trabalhar. É a escola da vida, né? E a gente vai nessa roda viva, em água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, até que a gente cansa de sofrer e fala assim, eu não quero mais isso. Então, até tem gente que faz de uma forma muito simplista, não quero mais casar de novo com meu marido, ou com a minha esposa, ou conviver com fulano ou beltrano, eu vou resolver isso nessa vida. Então, nessa vida eu vou ficar amigo, que é para não ter que reencontrar. É, e isso de uma forma, assim, cômica, é uma boa ideia. Por quê? Porque hoje a gente está numa situação que a gente não sabe se a gente vai estar na mesma situação na outra vida. Então, hoje a gente tem acesso ao espiritismo. Hoje a gente tem acesso a livros. Hoje a gente tem luz em casa, água encanada. A gente pode se dar o luxo de parar uma hora para estudar. Será que na outra vida a gente vai ter essa mesma facilidade? A gente não sabe. É só olhar para o mundo. Todo mundo tem a mesma qualidade de vida, as mesmas chances? Não. Então, as oportunidades que são dadas para a gente de aprendizado, elas normalmente vêm junto com a nossa habilidade de executar. Talvez uma coisa que eu tenha feito há séculos atrás, há 3, 4 séculos atrás, vamos dizer, eu fiz parte da Inquisição. Todo mundo fala que espírita é ex-religioso. Todo mundo foi freirinha, padre, e provavelmente foi mesmo. Que aí fez um monte de bagunça, né? Que colocou um monte de culto externo, que vendeu beneficência, favor e etc. E agora a gente vem aí como espírita para tentar nos renovar de novo e trazer a pureza do Cristo. Então, mas aí essas coisas horrorosas que eu fiz há 400, 500 atrás, eu só hoje eu tenho condição de resolver. Deus é tão bom que ele pensou, nossa, esse espírito ainda tá tão coitadinho que ele não vai dar conta de se ajustar com a lei do amor ainda. Vai ser um peso muito grande. Mas aí a gente chega na nossa vida e aí a gente tem um baque, né? A gente tem uma doença muito séria, a gente tem um problema sério no casamento, a gente tem um problema na família que a gente não tem como sair. E a gente se esquece que muitas vezes isso foi causado pelas minhas próprias decisões num passado muito longínquo. Isso tudo vem da lei de causa e efeito, né? Então, cada um de nós está estruturando a sua vida todos os dias. Eu adoro o conceito do girassol, né? Isso dele tá sempre olhando para a luz, girando para o sol. Se bem que eu posso dizer que todas as plantinhas que eu ponho na minha janela, todas elas viram para o sol, né? Todas elas estão buscando a luz. Que talvez seja mais uma lição que a natureza está dando para gente, né?
Mas nessa lei de causa e efeito, a gente cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, a gente percebe que a gente vai reencarnando, né? Esses mentores que estão auxiliando Gabriel, o próprio Gabriel ainda não são espíritos puros, como Jesus. Somente os espíritos puros, como Jesus, não precisam mais reencarnar. Então eles vão ter que voltar para cá. E eles vão passar pela amnésia. E eles vão passar pelas provas para tentar ajustar todas as fissuras no seu perispírito que eles trouxeram de passado. Eles têm a malinha deles com as pedrinhas deles. Não tão sérias quanto as nossas, provavelmente, que estamos aqui num mundo de expiação e provas. Mas eles têm as dele também, né? Então, o que acontece é que a gente vê esses benfeitores auxiliando os outros porque eles sabem que é ajudando que eles vão ser ajudados, que eles estão se ajustando com a lei de amor, ajudando os outros, e quando chegar a próxima vez, a vez deles encarnarem, eles vão ter o suporte para serem bem-sucedidos, porque eles sabem que sozinhos a gente não dá conta, né? Esses laços de amor, de cooperação com entidades amigas fazem com que o nosso presente, o nosso futuro fiquem muito mais fáceis de levar, né? A gente tem que lembrar que ninguém vive só. A gente está sempre sendo auxiliado, mas que a gente precisa correr atrás, a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer, né? Eu peguei alguns exemplos de Jesus falando de Zaqueu, de Maria de Magdala, de Lázaro, o próprio Paulo de Tarso, né? Que cada um deles teve que passar pelo seu sacrifício. Quando recebeu o chamamento de Jesus, né? Então, para seguir Jesus, para receber o auxílio, eu vou ter que me transformar. Eu fiquei pensando, inclusive, a Lázaro, né? Porque Lázaro, como leproso, não sei se vocês sabem, mas quem era incapaz de trabalhar usava uma capa, né? Porque vivia, não sabia, não pode trabalhar e aí recebe dinheiro da rua, de doação. A hora que você fica curado, você não pode mais usar a capa. E aí você tem que trabalhar. E se você foi cego a vida inteira, paralítico a vida inteira, leproso a vida inteira, como é que faz? Então exige um esforço interno muito grande. Essas pessoas, elas buscaram, elas quiseram abrir o seu coração para Jesus e para essa transformação. Mas é, a ajuda estava ali, né? Então, mas o esforço dessa transformação, para cada um deles aconteceu num momento diferente da vida, num nível diferente da vida. E talvez o mais famoso deles seja o da própria Maria de Magdala, que foi a primeira pessoa que Jesus encontrou depois, no momento da ressurreição, né? Aquela transformação, em termos de pureza. Paulo de Tarso teve que mudar a direção do que ele ia, né? Ele estava indo contra os cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam fazendo a coisa errada, e de repente ele percebeu, não, quem estava fazendo errado eram os judeus. Mas todo aquele valor moral, o conhecimento das leis de Moisés, ele tinha tudo dentro, Maria não. Então a gente vê essa transformação profunda nessas pessoas e o que isso deve ter doído, ter a dificuldade, né? A hora que a gente pensa mesmo nos cristãos passados que iam lá para as catacumbas rezar, e E eles iam para as catacumbas, porque não só porque os centuriões tinham medo lá dos espíritos, das coisas na catacumba, mas porque também era tipo um mês lá dentro. Então era difícil de encontrar as pessoas. E aí eles eram presos e eles iam lá pro circo cantando para virar comida de leão. Hoje a gente não tem que virar comida de leão para vir no centro. Hoje a gente não tem que ficar se escondendo atrás de tumba de cemitério. Tá tão mais fácil a nossa vida de poder viver a crença que a gente tem, sem ter que ter essa coragem de defender a nossa vida, né? Tá entre vida e morte, né?
Mas continuando aqui, é, ele fala uma coisa que eu achei interessante, que é aqui que ocorre a batalha evolutiva. E quando a gente pensa nessa batalha evolutiva, que significa o quê? Significa que aqui no plano carnal, a gente, a gente aprende de verdade o que, ou a gente valida se a gente aprendeu de verdade tudo aquilo que a gente estudou. O que quer dizer isso, Ana? Quer dizer que no plano espiritual eu posso estudar, posso. Mas aqui é a prova do 7. É aqui que a gente vai ver se realmente eu aprendi a ter paciência, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a ajudar os outros. Eu aprendi a usar minha mediunidade com amor, né? E quando a gente está no plano espiritual, que a nossa visão é muito mais ampliada, fica fácil a gente ser bonzinho, né? Mas quando a gente está aqui, a gente se esquece muitas vezes que o mais forte tem que ajudar o mais fraco, que o que sabe mais tem que ajudar o que sabe menos. A gente esquece que nós somos espíritos eternos em busca dessa perfeição moral e intelectual e que existem espíritos muito maiores do que nós que estão nos ajudando. O maior deles aí é Jesus, que sem a ajuda desses benfeitores, talvez a gente não tivesse cura para vacinas, se a gente não conseguisse ter as descobertas de tecnologia que a gente tem, né? Então, a ideia é que a gente não pode deixar a meta da nossa angelitude na mão de outras pessoas. Quando a gente pensa nisso, é ainda aquele resquício aquele ranço de passado, de igreja, que eu vou lá e pago a missa, que eu vou lá e me confesso, que eu vou lá e dou uma doação e pego um tijolinho com meu nome na igreja para esquecer as coisas erradas que eu fiz. Não, eu traí meu marido 3 vezes, mas eu fui lá, mandaram eu rezar 60 Ave Maria, 90 Pai Nosso, não sei o que lá, eu fui rezar no milho, ou fazer algum tipo de caridade e pronto. Ou como era no passado mesmo, que eu pagava para entrar no céu. Isso não existe, gente. As coisas erradas, o mal que a gente faz, é a sementinha do mal que a gente está plantando, né? E E a única forma da gente quitar com essa lei do amor é fazendo o bem, ajudando o próximo. Então, indo pro estudo de caso da gente, que é muito interessante, a gente vê uma mãe que tem um caso de um filho suicida. E a primeira coisa que a gente percebe é a morte não existe. A mãe está em dor, em desespero, ela conversa em pensamento com o filho, pedindo que ele dê notícias. E mesmo ela não sabendo, ele está ali do lado, ele está se aproximando dela. Os mentores que estão ali, eles escutam o pensamento dela, essa dor dela, o chamamento do filho dela. O desencarnado, o filho suicida, se aproxima e a mãe se desequilibra. Ela fica com ansiedade, ela fica com dor no peito. Isso chama a nossa atenção, porque muitas vezes a gente está bem, aí de repente vem aquela sensação de mal-estar, muitas vezes é um acompanhamento espiritual. Ou esse espírito que está acompanhando a gente pela nossa invigilância, ele traz aí uma vibração baixa que vai fazer com que nós nos sintamos mal. A gente tem que lembrar que nós todos somos médiums. Médiums mais ostensivos, menos ostensivos, mas todos nós recebemos essa influência magnética desses seres invisíveis, né? O objetivo aqui da utilização da mediunidade é é a bênção, é a concessão que nos é dada para a gente se ajustar com a lei da caridade, do amor enquanto aqui na Terra, né? E mediunidade não é invenção de espiritismo, já vem de milênios, a gente já falou dos hindus, dos sris, dos gurus que recebiam lá as mensagens no Himalaia, né? Então, a gente vê que antes
essa mediunidade, ela era enclausurada muitas vezes a um grupo específico de pessoas, mas que agora essa mediunidade está aberta a todos, né? Então aqui ele fala que Jesus deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública. Então ele está universalizando a mediunidade. Para quê? A fim de que a noção da eternidade, por meio da sobrevivência da alma, despertasse a mente anestesiada do povo. Porque a gente está aqui encarnado e fica achando que só o que existe é o que eu consigo bater, pegar, tocar. Não. Jesus vem e fala: não, agora a mediunidade não vai ser só para o sacerdote judeu, não vai ser só para o sacerdote egípcio, não vai só ser para os rishis e gurus. Não. Vai ser para todo mundo, para quê? Para acelerar o nosso despertamento consciencial, que existe vida além da morte, que nós somos espíritos eternos. Jesus vem e mostra: olha, tô aqui, tô vivo. Ele fala para Tomás, toca aqui na minha ferida, para ver que sou eu mesmo, para ver que eu existo, né? Porque até hoje a gente tem dúvida, né? Então a gente hoje conversando no estudo do livro dos médios, falando das mesas girantes, dos efeitos físicos, e pensando que até com aqueles efeitos físicos as pessoas não estavam acreditando que existe espírito, né? Quando a gente pensa, né? Eu falei Tomás em inglês, né? Do Tomé. Falando, não, vem cá tocar. Jesus estava lá com o seu corpo sem aqueles machucados, as chibatadas que ele tinha sofrido, mas ele deixou lá a marca do prego para que não tivessem dúvida, e achassem que ele era uma outra coisa, que não tinha acontecido. E eu acho que até essa morte vibrante, todo mundo vendo, era para que ninguém tivesse dúvida que ele tinha morrido mesmo. Porque senão era capaz de falar que ele não tinha morrido. Se ele tivesse tido um ataque do coração, ah, não, era tudo mentira. Não morriam, não. Então, é, a mediunidade de hoje, ela tá aberta para todo mundo e em outras religiões também. E a gente tem que ter consciência que esses espíritos que estão ao nosso redor somos nós mesmos. Não tem só espírito ruim ou só espírito bom, não é. Essa convivência é uma convivência mesclada e ela varia de acordo com a nossa sintonia vibratória, né? E com Jesus, a gente tem acesso a essa mediunidade como uma fórmula de caridade para encarnado e para desencarnado. Por quê? Porque nós, como encarnados, a gente tem o nosso ectoplasma, o nosso fluido vital, que pode ajudar a curar as mazelas daqueles que já desencarnaram, né? E levar luz e confiança e amor e esperança para aqueles que não conheceram Jesus antes. E aí vem o mentor e fala do valor da mediunidade. Ele fala assim: compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação do médium para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Então, eu vou lá e vou perguntar para o médium. Maria Ângela, eu vou casar de novo. Pergunta para os espíritos. Ou eu vou ficar boa da minha doença? Não. Muitas vezes o espírito nem sabe isso, porque só os espíritos muito elevados têm uma consciência prolongada do futuro, e mesmo assim nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, o verdadeiro valor da mediunidade que o espiritismo está trazendo é chamar a atenção para todos nós que a vida continua, que a gente tem que aprender a amar uns aos outros. Que cada um de nós vai estar trazendo as suas questões, as suas dores pessoais e intransferíveis de passado. E que cada um vai ter que passar por aquilo que precisa para aprender. Se a gente não aprender por amor, a gente vai aprender pela dor, né? Mas a gente não pode atribuir ao médium o nosso serviço de ascensão. Não, eu vou lá e vou tomar passe e ele vai resolver um problema. Não, não vai. Aí ele continua.
Falando agora da reforma íntima, não podemos aguardar da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão na pauta da responsabilidade que o conhecimento superior nos impõe. Quanto mais a gente aprende, maior o nosso centro de responsabilidade. Jesus falou: a quem mais foi dado, mais será pedido. Então, na mediunidade, a gente reencontra esse pensamento puro de Jesus, né? E a gente tenta ajustar a nossa conduta de acordo com as leis de Deus. Esse é o convite. Se a gente consegue, a gente tem que estar aqui para aprender a morrer bem, né? Se a gente desvenda esse segredo da morte, a gente percebe através da mediunidade que a gente vai continuar a ser e sentir aquilo que a gente é aqui. Por isso que o suicídio não resolve o nosso problema. E aí continua assim, falando da evolução: colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Então a gente tem que mudar os nossos propósitos. Então talvez seja uma coisa para a gente pensar hoje à noite, né? Quais são os propósitos da gente? Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Eu achei tão forte isso de coagular sombra, né? Quer dizer, é criar uma barreira sombria para nossa própria felicidade. Se a gente não souber usar essa renovação espiritual, a mediunidade para o bem, né? Então, o Espiritismo, a mensagem é muito clara para a gente compreender que o reino de Deus, como Jesus falou, vai muito além do que a gente vê aqui na Terra. Então, para a gente encerrar hoje, capítulo 18, então, refletindo sobre a mediunidade, a função da mediunidade. É auxílio de Jesus para nós e com Jesus. Porque é dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, que é amando que se é amado. A gente lembrar que toda prova aí é uma oportunidade nova de crescimento e renovação e que a gente nunca vai ter o frio maior do que o cobertor que a gente está carregando. Então, a gente nessa hora, a gente segura na mão de Jesus. Aguarda com paciência, com resignação, com abnegação, pede força, pede sabedoria, respira fundo e segue. E continua tomando passe, continua com água fluidificada, continua indo no médico, continua buscando ajuda. Mas o mais importante é essa reforma íntima na nossa cura, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida do lado de fora, se a minha vida do lado de fora tá um caos, é porque dentro de mim tá um caos. Eu vou repetir. Se a minha vida do lado de fora, dentro da minha casa, tá um caos, é porque eu estou um caos. Então é um momento para eu parar e refletir. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu pego esse elefante e corto em pedacinhos, né? Que era a expressão que a gente sempre usava como gerente de projeto. Que às vezes o problema tá tão complicado que eu não consigo resolver ele de uma vez. Eu vou ter que cortar ele em pedacinhos. Mas o reflexo do lado de fora é sempre um espelho do que eu sou dentro. Então, eu não vou encontrar paz na minha casa se eu não trouxer paz interior. Eu não vou conseguir harmonia, amor, se eu não tiver isso dentro de mim, né? E isso a gente só consegue com a reforma íntima e com o autoconhecimento. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí agora a gente passa para os nossos comentários. Quem quer falar primeiro? A mensagem do mentor foi tão bonita que eu acabei copiando ela praticamente inteira. Não tem nenhum comentário? Mamãe quer comentar? Mari fala? Não, eu só ia falar que a gente tem sempre que lembrar que a gente não está sozinho, né? Que nossos mentores estão aqui nos ajudando, que é só a gente se conectar, né? Que a gente não está aqui desamparado. É aquele, o médio, aquele que tá dando,
é aquele que recebe mais, a gente já viu isso, né? Então, às vezes eu tô achando assim, ah, eu vou lá, não consigo, eu não posso dar o passe, porque eu não tô bem, porque tô com problema, porque eu sou impaciente em casa, e a gente esquece que, poxa vida, é naquele momento que eu tô sendo ajudada de verdade, né? Uhum. A gente nunca tá desamparado. Eu acho que mais uma vez, né? Parece que ah, é um. A gente vê isso em todo o capítulo desse livro e em outros estudos que a gente faz também, né? A importância da reforma íntima, né? A, para a gente poder, que nem muitas vezes, né, a gente pensa, eu não sou médium, não tenho mediunidade. Nós sabemos que todos nós temos, né, mas que muitos de nós não é um médium ostensivo, então a gente não vê nada, a gente não escuta nada, mas ainda tem aquele intercâmbio, né, com a espiritualidade. E vai saber também, né, se a gente não tem essa mediunidade ostensiva, porque talvez a gente não esteja preparado ainda, Com né? certeza, né? E então a importância da reforma íntima, a importância de, do estudo, né, da gente poder conhecer mais para se preparar melhor para se um dia, né, talvez venha ou talvez não venha, né, a ostensividade, pelo menos a gente está mais preparado para saber usá-la para o bem, né, para não, para a gente poder ter aquela proteção, aquela barreira de proteção contra as influências negativas que possa levar a gente a mal usar a mediunidade, né? Então, o Hum. estudo da reforma íntima é um assunto assim recorrente, né, em todos esses capítulos que a gente tem estudado. A mediunidade, ela normalmente vem aí como um resgate mesmo, né? A gente tem essas mediunidades missionárias, como a gente vê o Chico ou o próprio Divaldo, mas a gente vê a dedicação que esses homens tiveram ao longo das suas vidas, né, para conseguir fazer tudo. E, e isso da gente estar em contato o tempo inteiro com o plano espiritual, com essas interferências todas, realmente é uma prova muito grande. Uma coisa que eu não comentei, que eu acho que é importante a gente comentar, é que a gente sempre pensa que o obsessor é aquele que é nosso inimigo de passado. A gente está vendo que no caso dessa mãe não é, é o filho dela. É o filho dela que cometeu a maior falta que podia ser cometida, que é o autocídio. Mas ele, ficando perto dela, faz ela sofrer. Ele, ficando perto dela, ela tem vontade de se matar. Olha isso, gente. A intenção do filho não é obsediar a mãe, não é fazer a mãe sofrer. Ele tá indo lá desesperado, né? Como uma criança mesmo. Mãe, tô aqui, me ajuda. Ele não sabe o que ele não sabe. A mãe, no desespero dela, entra nessa sintonia. O exemplo é do filho suicida, mas pode ser uma mãe que desencarnou, um pai que desencarnou, um outro filho que morreu num acidente, não sei. Então a gente precisa ter essa consciência que muitas vezes os obsessores que estão obsessores no aspecto de espíritos ignorantes, ainda na escalada aí evolutiva, que estão convivendo com a gente dentro da nossa casa, podem ser parentes, parentes que não tiveram a vida espiritual, que não conheceram nada mais do que a matéria e que chegaram do outro lado perdidos. E que aí, se eu não fizer o evangelho no lar, se eu não higienizar o meu lar, eles vão continuar na minha casa. E eles vão fazer com que eu fique triste, com que eu fique ansiosa. Eles vão passar para mim todos aqueles sentimentos e emoções negativas que eles estão sentindo. Eu achei muito importante isso que ele fala, da a proximidade do filho suicida fez a mãe querer morrer. Isso é muito sério, gente. Mais algum comentário? Se ninguém quiser falar, eu quero. Vamos. Bom, eu não sei, nem todas participaram do nosso estudo do Livro dos Médiuns.
como a Ana lembrou aí numa rápida referência, muita coisa que foi refletida, trabalhada no Livro dos Médiuns com Kardec, está sendo trabalhada, refletida aqui com André Luiz, né? A primeira coisa que eu observei é a certeza de que nós nunca estamos sós. Bons espíritos ou maus espíritos, espíritos de luz ou espíritos ignorantes, imperfeitos, mas nós estamos sempre rodeados por espíritos que interferem, que influenciam na nossa vida. Em maior ou menor intensidade, dependendo do meu próprio equilíbrio, da minha própria condição, né? Então, com essa colocação singela inicial, a gente conclui com muita facilidade que nós precisamos estar muito atentos, buscando sempre a harmonia, buscando sempre equilíbrio. Então, em qualquer circunstância, sejam estímulos negativos que venham de fora, sejam estímulos negativos que venham de dentro, eu tenho que estar vigilante para cortar, para não entrar naquela faixa e manter firme o meu propósito de buscar harmonia. Porque eu preciso estar equilibrada, harmonizada, sintonizada com o alto para poder realizar bem as minhas tarefas evolutivas, né? Se a gente tropeça e cai, a gente não caminha. E eu amei a colocação aí, eu não lembro mais em que página que era, a colocação de que a encarnação é a nossa arena de trabalho. Então, é hoje, aqui e agora que a gente tem que fazer aquilo que deve ser feito. O que é aquilo que deve ser feito? A vivência cristã, a vivência dos ensinamentos de Jesus, né? Então, o que quer dizer vivência dos ensinamentos de Jesus? Fraternidade. Por que a fraternidade é tão importante? Porque ela é a prática da lei do amor. Achei lindo aquele parágrafo em que o mentor explica da importância da gente ajudar quem está sofrendo, que quem está precisando de socorro, e de estender a mão, de fazer algo pelo outro, porque nós estamos assim reforçando a nossa sintonia com a lei. E estamos, não que a gente faça o bem por interesse, tem gente que faz, mas nós espíritas não o faremos, porque a gente sabe que conforme a qualidade das sementinhas que a gente vai plantando hoje, será a nossa colheita amanhã. Então, se eu souber ser fraterna, carinhosa, amiga, respeitar o espaço do outro sobre todos os aspectos, eu estarei construindo uma boa qualidade de vida para mim no futuro, né? Outra coisa que eu achei muito importante aí foi a referência à angelitude. Nós sabemos que nós somos centelhas divinas. Nós sabemos que Jesus falou: vós sois Deus e sois luzes, vós sois o sal da terra. Mas é bom que a gente lembre disso sempre e faça o esforço necessário para chegar nesse patamar o quanto antes. Quanto mais rápido a gente evoluir, mais feliz a gente vai ser pela eternidade. Por que deixar para amanhã se a gente pode começar a ser feliz hoje, né? Eu fiquei muito comovida na página 208, onde está a mensagem do mentor. Eu até anotei aqui o número da página para pedir a vocês, por favor, leiam uma leitura refletida da mensagem do mentor. Como a Ana falou, é tão linda. E ouvir uma vez só, ler uma vez só, não será suficiente para a gente absorver todos os conceitos importantes que estão ali, que
que o mentor de grande evolução espiritual está trazendo, não está trazendo só para aquele grupo do centro de 50 anos atrás, não, está trazendo para nós agora, que estamos com o livro na mão, né? Então, é, analisar, tomar conhecimento das orientações do mentor para termos uma diretriz segura para a nossa caminhada. Eu amei quando ele diz, ele faz referência à chave falsa. Quantas vezes nós deixamos de viver os verdadeiros valores e gastamos o tempo, o nosso precioso tempo, com chave falsa? Que ele diz chave falsa aí, é oráculos, adivinhos, culto exterior e etc., né? Em vez de focar na reforma íntima, focar na vivência cristã, né? Nós todos sabemos que o acaso não existe, sabemos do planejamento divino que existe para cada um de nós, para nossa encarnação, para todas as nossas encarnações, sabemos que estamos intensamente, profundamente comprometidos com a nossa elevação espiritual, pela nossa própria transcendência, como diz a filosofia espírita. Ninguém fará isso por nós, é trabalho nosso, né? E então eu preciso me cercar dos recursos possíveis para que esse processo de crescimento espiritual aconteça da melhor maneira possível. E a gente sabe que isso acontece através do trabalho, através do estudo. É muito importante que nós evitemos a preguiça mental, como diz o mentor aí da mensagem, mas principalmente que nós encontremos tempo para estudar. Aí a gente volta no livro dos médiuns, porque a lição está lá com Kardec, a lição está aqui com André Luiz. Se nós não nos libertarmos do peso da nossa própria ignorância, nós vamos perder oportunidades preciosas. Nada bom, hein? Hoje a gente teve ainda um companheiro novinho aí no grupo hoje com a Aline, que bom. Vamos assim agradecendo ao mentor amigo, as bênçãos que nós recebemos hoje, esse alerta, esse chamamento, esse convite para que nós renovemos o nosso campo mental. Pedindo ao Mestre Jesus que ilumine os nossos lares, que envolva os nossos familiares em paz, amor, luz, que entre pela porta da frente da nossa casa e que divida a sua paz conosco, Senhor, assim como fazia com seus apóstolos, dizendo que a minha paz te dou. Jesus, auxilia-nos na nossa caminhada evolutiva, ainda tão frágeis que somos. Fortalece as nossas pernas, os nossos braços, mas principalmente o nosso pensamento e a nossa fé, para que consigamos viver bem e melhor a cada dia. Graças a Deus. Muito obrigada, boa noite. Obrigada.